Glória a Deus. Vamos estender as mãos em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, quero te agradecer. Abençoe a tua serva, Senhor, que vai trazer a tua palavra, Senhor. Pai, não que nós queremos escutar, mas o Senhor tem que falar conosco nessa noite, Pai. Nós saímos daqui, Pai, cheio de Pai. Glória! Abençoe a nossa vida. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Saber que estar aqui faz parte das promessas do Senhor. Queria também agradecer a nossa irmãzinha pela oportunidade, toda a sua família, o ministério, os irmãos, a vida dos meus pais que estão aqui presentes, estão me acompanhando. E a todos vocês, em nome de Jesus. E vamos para a palavra. A palavra se encontra em Josué, livro de Josué, capítulo 6, do 1 ao 16. Josué, capítulo 6, do 1 ao 16. E assim diz o meu subtítulo: Jericó é destruída, Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, te tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifres de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, o sacerdote, e disse: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levam 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifres de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do Senhor, do concerto do Senhor, o seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Se aceite glorificando ao nome do Senhor. Quando a irmãzinha me fez o convite, eu falei assim para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer tratar com a sua noiva? O que o Senhor quer dizer, né, ao seu povo? E o Senhor dizia assim para mim: Laís, o meu silêncio não invalida a minha promessa. O meu silêncio não invalida a minha promessa. Porém, é no nosso silêncio que o Senhor ele vai nos conceder a vitória dele. E aí, estudando um
pouquinho nós vamos ver que a Jericó, ela é uma cidade bíblica situada na Palestina, às margens do Rio Jordão. O nome Jericó, ele significa perfumado. A minha e a tua vitória, ela tem cheiro de vida. A minha e a tua vitória, ela tem um perfume vinda do céu. Jericó foi uma região totalmente devastada quando Moisés morreu. Coube a Josué ser o sucessor e dar continuidade à missão de conquistar a Canaã e estabelecer os israelitas naquela região por uma ordem divina. Então o plano e o propósito não era de Josué. Essa missão tinha sido dada a Moisés, foi passada a Josué, não pelo plano dele, não pela vontade deles, mas era pelo plano e a vontade do Senhor. Então aqui eu já queria falar uma palavra sobre a sua vida. Os seus planos podem se frustrar, mas os planos do Senhor sobre a sua vida não se frustrarão. A Bíblia vai dizer em João capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, sobre a sua parentela, sobre a sua linhagem, sobre a sua história, não será frustrado, não será abatido, não será derrotado, porque a promessa, o plano e o propósito vem do Senhor. O Senhor, ele já tinha avisado os israelitas que eles deveriam destruir totalmente os habitantes da terra prometida, para evitar o pecado, para que se espalhassem nos meios dos filhos de Israel. Porém eu falei assim: Senhor, por que somente com um grito as muralhas se caíram? E o Senhor falou assim para mim: não, Laís, não foi pelos gritos, mas foi a obediência que os muros se caíram. Foi a obediência do povo, por isso que as muralhas caíram. Então vamos retomar um pouquinho a história. Deus vai levantar um homem para ser libertador de Israel. Deus chama Moisés e fala: Moisés, aquele povo que está ali sendo opresso, oprimido pelas garras do faraó, vai lá, Moisés, e liberta aquele povo. Porém, Moisés, ele vai nascer, a sua mãe Joquebede vai fazer um cestinho de junco, vai colocar ele às margens do Rio Jordão e vai chegar até a filha de Faraó. Aqui Deus já está liberando algo sobre a minha, sobre a sua vida, que Moisés, ele ficou escondido, irmã. Deus colocou Moisés escondido na casa do inimigo. E talvez você não está entendendo a situação. A situação do qual você está passando, Deus te escondendo no meio dessa situação. É Deus te escondendo no meio dessa dificuldade. É Deus te escondendo no meio dessa privação, para que o inimigo não te toque. Moisés foi guardado. Moisés foi um homem totalmente letrado. Estudou nas melhores faculdades lá do faraó, do Egito. E ele estava sendo guardado por Deus. Até que vai chegar um ponto que Moisés vai descobrir a sua linhagem. E Moisés vai dizer: não, eu não quero ficar aqui com esse povo, eu quero ficar com o meu povo. Aleluia. A galeria de Hebreus. Moisés preferiu abrir mão do manjar e passar as privações junto com a sua linhagem, junto com o povo hebreu. E Moisés, ele mata um egípcio, ele vai fugir. Porém, olha aqui, indagação: Moisés foge para o deserto, mas foi no deserto que Moisés ele se casa, é no deserto que Moisés tem família, é no Moisés que ele aprende a pastorear, e é no deserto que ele vai ter a revelação de quem Deus era. Então, se você está passando por um deserto, é no deserto que tem provação, é no deserto que Deus te sustenta, é no deserto que Deus te calça, é no deserto que você vai ter a revelação do Cristo ressurreto. Mas é sobre o deserto que você vai provar, você vai ver e vai contemplar da grandiosidade, da soberania daquele que te escolheu. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele é atraído, ele é chamado, atraído pela presença do Senhor através de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E Deus vai falar assim: Moisés, aonde tu estás é terra santa, então tire as suas sandálias. O que o Senhor estava querendo dizer para Moisés? Moisés, tira o que você sabe. Moisés, tira o seu orgulho. Moisés, tira todas as faculdades, o teu entendimento, porque aqui comigo não cabe o teu entendimento. Aqui comigo não cabe aquilo que você acha que eu posso fazer, mas o meu entendimento excede o entendimento humano. Jeremias 29:11 vai dizer que bem sei eu os planos que tenho ao vosso respeito, diz o
Senhor, planos de te dar um futuro de paz e não de mal. E Moisés, ele se aproxima de Deus, Deus vai revelar o plano que ele tinha, fala: Moisés, vai lá, volta ao Egito e liberta aquele povo pela minha palavra e não pela sua. Dizem alguns historiadores que Moisés era gago, outros vão dizer que ele era pesado de língua, porque ele sabia, só que Moisés vai temer e vai dizer que ele não pode voltar, porque aquele faraó do qual prometeu matar ele ainda estaria lá, só que Deus que sabe e conhece todas as coisas vai dizer: Moisés, pode voltar, aquele faraó morreu, o que se encontra lá é outro, volta, Moisés. Só que Moisés aqui quer apresentar uma desculpa para Deus. E quantos de nós aqui, muitas das vezes, não apresentou uma desculpa para Deus e dizer: Deus, comigo não, usa outra pessoa que sabe, Senhor, usa qualquer outra pessoa. Mas não, Deus está falando assim: é com você que eu vou, foi você que eu chamei, eu não preciso de conta bancária gorda, eu não preciso de teologia, não preciso de estudo, eu só preciso da tua disponibilidade e da tua disposição. É só isso que eu preciso, é no caminho que eu vou te aperfeiçoando, é no caminho que eu vou te encher da minha presença, da minha glória. Então busque pela minha presença. Moisés, ele vai, só que Deus manda Arão junto com ele. Só que eles se encontram no meio do caminho e eles vão até o Egito. Eles vão até Faraó. Só que Deus vai falar assim: 10 pragas. Vai, porque Faraó não vai libertar vocês na primeira praga. Eu vou ter que enviar 10 pragas até que ele entenda. E Romanos vai dizer que foi Deus, o próprio Deus, que endureceu o coração de Faraó. Então muitas das vezes eu e você não entendemos o agir de Deus. É Deus cerrando situações, é Deus fechando portas, é Deus endurecendo corações de muitas pessoas que nós não estamos entendendo, mas Deus está falando: eu estou no controle, eu estou no controle, eu não perdi o controle, fui eu que endureci o coração de Faraó para não libertar, para que nesse tempo que eu endureci, vocês pudessem contemplar e ver o meu agir, o que eu ia operar. O povo do Egito estava sofrendo, mas o povo de Deus não sofreu uma praga. O povo de Deus estava sendo guardado. O Egito estava sendo massacrado, mas o povo de Deus guardado, porque aqueles que temem o Senhor são guardados, são livrados, estão no esconderijo das asas do Altíssimo. E a Bíblia vai dizer que veio a última praga, e a última praga foi a morte dos primogênitos. E o Egito inteiro, a Bíblia vai dizer que chorou tanto que todo o Egito ouvia o sonido do choro dos pais que perderam seus filhos, porque o recado foi dado, mas o faraó não quis ouvir. Mas a palavra do Senhor, ela não pode ser invalidada nem mudada. Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, porventura eu posso mudar a minha palavra? Não, eu velo em cumprir a minha palavra. Então essa noite, eu não sei qual é a promessa, eu não sei o que foi aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que Ele falou ao teu respeito, sobre a tua linhagem, sobre a tua história. Deus, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele continua salvando, Ele continua batizando, Ele continua mudando o percurso, mudando a natureza, para poder abençoar os seus. E a Bíblia vai dizer que Moisés fez tudo conforme o Senhor o ordenou. A Bíblia vai dizer que Moisés sai com o povo, porque Faraó permitiu com que ele saísse depois da morte do seu próprio filho. Moisés sai, só que Deus, que não deixa ninguém à deriva, Deus, ele acerta a conta com todo mundo. Deus, todo mundo saiu, só que porém Deus falou assim: sai com os espojos. Sai com os espojos. Tudo aquilo que o diabo armou, tramou, roubou, Deus está dizendo: vai ter que voltar tudo. Amém? Tudo que eu te prometi. Porque aquilo que eu dou, o diabo não toca. Aquilo que eu dou, homem nenhum tem o poder de tirar das suas mãos. Fui eu que dei, vai permanecer nas tuas mãos. E a Bíblia vai dizer que eles saem com todos os espojos. Só que o plano do Senhor era com que eles construíssem um tabernáculo no deserto. Hoje o véu foi rasgado. Hoje o Senhor tabernaculou em mim e em você. O véu foi rasgado. Nós temos o livre acesso de adentrar, de passar.
Nós não precisamos mais pedir uma oração. Eu sei que muitas vezes nós temos a necessidade, só que hoje o véu foi rasgado. Nós podemos se achegar até o Senhor e orar, e clamar, e pedir a Ele. Naquele tempo o povo tinha que chegar até o sacerdote, fazer um sacrifício. Hoje não. Hoje nós podemos ter esse livre acesso, dobrar o nosso joelho, ou na rua, como a Armandinha falou, tá indo trabalhar, tá voltando, ore, nós temos livre acesso. A Bíblia vai dizer que esse povo ele vai para o deserto. Só que quando ele vai para o deserto, há muitos desafios, e a Bíblia diz que era 40 dias para eles chegarem na terra prometida, na Canaã. Porém o povo, por causa da murmuração, o povo passou de 40 dias para 40 anos. Meu Deus. A tua murmuração te impede de viver os propósitos de Deus. A tua murmuração te impede de você viver aquilo que Deus tem. É um atraso nas promessas do Senhor, por causa da tua murmuração. Por causa da murmuração, muitos morreram no deserto. Por causa da murmuração, muitos não adentraram na terra prometida. Moisés, a Bíblia vai dizer que é um homem manso. Um homem manso ficou irado, perdeu o controle, porque foi no deserto que eles tinham que atravessar o Mar Vermelho, e ali tinha um Mar Vermelho na frente. Eles estavam no meio, a Bíblia diz que Deus causou uma emboscada, e atrás vinha Faraó. E o povo foi dizer: Moisés, não havia sepulturas o suficiente para nos enterrar no Egito? Nós vamos morrer mesmo aqui nesse deserto? E Moisés vai clamar a Deus. E Deus vai falar assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. A minha palavra você já tem. Então marche sobre a minha palavra. A Bíblia vai dizer que eles atravessam. Deus pede para que eles tenham o cajado é estendido. Eles passam pelo mar em pés enxutos. Em pés enxutos. Então eu não sei como você adentrou aqui dentro. Eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua situação, mas o Senhor está dizendo: pode ter sangrado, mas está inteiro. Pode ter sangrado, mas está inteiro na minha presença. Pode estar um caco, mas está inteiro na minha presença. Eles passaram, o povo do Egito, acabaram com tudo. Deus matou todos. Falou assim: Moisés, tá vendo esses? Tá vendo esses que vocês estão vendo agora? Esses que perseguiam vocês? Nunca mais vocês o verão. Tá vendo essa situação do qual vocês estão passando? Assim o Senhor está dizendo: nunca mais passará novamente. Nunca mais. Vai ser apenas uma lembrança. Miriam, uma profetisa, saca o tamborim dela e começa a louvar no meio do deserto. Porque no deserto não é tempo de murmuração, mas é tempo de você adorar no deserto. É no deserto. O povo vai viver muitas maravilhas. Depois do mar que se abriu, eles vão ver, Deus vai mandar, irmã, cordonizes, vai mandar o maná. Só que o povo não podia juntar aquele maná para o dia seguinte. O que o povo estava fazendo? Por não confiar em Deus, estava guardando aquele maná para o dia seguinte. Aquele maná estragava. Porque Deus está dizendo: você não confia em mim? Não confia que eu posso prover sobre dia após dia na sua vida? Eu sou Deus da providência. Eu sou Deus da providência. Eu providencio tudo aquilo que você precisa. A tua falta eu tenho. A tua dificuldade eu tenho já a solução. E o povo guardava, só que ali estragava aquele maná. O povo reclamou, irmã, que não tinha mais carne. Deus, a Bíblia vai dizer que Deus mandou tanta carne que esse povo teve que comer até pelo nariz. Vocês querem carne? Então agora vocês vão comer até pelo nariz. Vocês não duvidaram do meu poder? Agora coma. Coma, mas vocês vão comer até pelo nariz. A Bíblia diz que eles começam a reclamar de novo. Veja que foi um ciclo de só reclamação. Não tinha água, eles queriam água. O Moisés, ele tinha que escrever as leis, os mandamentos. Moisés vai subir ao monte, só que Josué, em todo o tempo, estava ali, ó, do ladinho. Estava do lado de Moisés. Josué, ele via a manifestação, via Deus se revelando até Moisés. E ele ficava na posição. Deus não se revelava a Moisés, Deus não se revelava a Josué. Só que Josué permaneceu na posição, revestido, esperando talvez algum momento que Deus viesse falar com ele. Só que
que tinha o tempo certo para Deus falar com Josué. Deus estava vendo, observando as atitudes de Josué com o seu líder, para saber, ele vai contra a liderança que eu instituí? Ele vai contra, porque a Bíblia vai dizer que até Arão e Miriam se levantaram contra a autoridade do qual Deus constituiu, e todos os outros se levantaram contra. A Bíblia diz que quando Moisés está lá no cume da montanha falando com Deus, e Deus revelando as tábuas, está revelando os seus mandamentos, Arão, seu irmão, com a congregação que estava ali, foi construir um bezerro de ouro. E aqui o Senhor já falou comigo, Laís, você se torna aquilo que você adora. E o salmista vai dizer, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz e não cheira. Então, vamos centralizar o que é certo, vamos adorar a pessoa certa. Não adore as bênçãos. Deus não te abençoa para você adorar e reverenciar as bênçãos. Ele te abençoa para você o adorar. Para você reconhecer quem é que tem te abençoado. É o dono da bênção que deve reverência. E Deus vai dizer, Moisés, desce lá, porque aquele povo, o teu povo, não está me agradando lá embaixo não. Desce lá, Moisés. E Moisés desce com as tábuas. Josué está no pé do cume, está no pé do monte, esperando Moisés descer. A hora que Moisés desce, ele fica um homem manso, ele se ira e ele quebra as tábuas da lei. Só que Deus não tinha pedido para ele quebrar as tábuas. Ele quebra por causa que ele fica irado. Ele vai ver aquela festa, aquela orgia toda. Ele derruba aquele bezerro, porque o único que tem que ser adorado é Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por mim e por você. E nós conhecemos um pouquinho da história. Muitos ali vão morrer. Moisés vai falar, ou estão do lado do Senhor, ou vocês estão servindo a outros deuses. Muitos morrem ali. É levantado uma serpente de ouro, que aquele que olhasse seria curado. Porém a Bíblia vai dizer que esse povo, ainda não satisfeito, vai continuar reclamando. E dessa reclamação eles estão pedindo água. Moisés pede a rocha. Só que como eu falei, de um homem manso ficou irado. Quando Moisés ele vai atingir a pedra de novo, a rocha, ele estava ferindo o próprio Cristo. E Deus vai chamar Moisés. Moisés, vem aqui. Sabe o que você fez agora? Você está vendo? Vem aqui, Moisés, vou te mostrar a terra do qual você não vai herdar, porque você me desobedeceu. Você vai ficar comigo, mas na terra prometida você não entra. Então a nossa obediência, a nossa desobediência nos impede muitas das vezes de herdar aquilo que o Senhor deu nas nossas vidas. Ele é fiel para cumprir suas promessas, ele é. Só que nós vemos na história um homem do qual atingiu a rocha pela segunda vez, desobedeceu o que Deus falou e não herdou. Quem herdou foram aqueles que estavam vindo de gerações, filhos dos seus filhos, netos, eles estavam herdando, eles iam herdar. Então é esse povo que vai agora caminhar com Josué. Porém Deus vai falar assim, Moisés, você vem comigo. Só que Moisés estava lá no monte e não ficou preocupado, irmã. Senhor, quem que o Senhor vai colocar no meu lugar? Quem que o Senhor vai colocar no meu lugar para poder reinar, para poder governar esse povo? Não, Moisés não estava preocupado com isso. Sabe por que ele não estava preocupado? Porque ele sabia que aquele que chamou ele poderia levantar qualquer um outro. Poderia levantar quem ele quisesse no tempo dele, na hora dele. A preocupação de Moisés nunca foi em saber, aquela outra pessoa é melhor do que eu. Não, muito pelo contrário. Ele confiava no Deus que chamou. Ele sabia que aquilo que Deus tinha com ele, Deus não mudaria. O corpo de Moisés é arrebatado, é recolhido pelo próprio Deus. O corpo de Moisés não foi encontrado para não se tornar um outro bezerro de ouro do qual o pessoal, o qual o povo iria adorar. E a Bíblia vai dizer, vai começar que Moisés morre e Deus vai ter que levantar um novo sucessor. E aí Deus chama quem? Josué. Porque Deus não vai invalidar a promessa por causa de um que foi desobediente. Ele levanta outro para poder cumprir as promessas dele. Porque como eu falei, as promessas dele continuam de pé na minha e na tua vida. Se você não quer viver, outro vai viver. Então não reclame que você não está sendo abençoado, porque você não quis se posicionar, porque você não quis se revestir, porque você não quis se posicionar naquilo que Deus tinha para você. E o capítulo 1 vai começar Deus animando Josué. Ele vai começar animando Josué. Não é como outros profetas que Deus chama e revela o que ele tem, não. Primeiro ele vai começar, Josué, anima-te.
Josué, se esforça, Josué. Não temas e nem te espante diante deles. Porque eu serei contigo aonde fores, aonde a minha presença está, eu serei contigo. Aonde você tocar a planta dos teus pés, eu serei contigo. Aonde as tuas mãos tocar, tudo será abençoado, porque a minha presença vai adiante de ti. A Bíblia vai dizer que ali houve uma circuncisão, eles têm que passar eles têm que fazer a passagem do Jordão, eles passam pelo Jordão, Deus vai dando uma estratégia, Deus vai se revelando a Josué, até o ponto que chega, que Deus vai falar assim, eu darei a vocês a minha Jericó como promessa. Glória a Deus. O que o Senhor tem prometido, que o Senhor deu nas tuas mãos, do qual você desanimou pelo tempo da espera, porque é isso que acontece. Muitas das vezes nós desanimamos, porque o tempo está passando, e nós estamos vendo as promessas que nós queríamos viver, outros vivendo, só que para cada um Deus tem um tempo. Deus não vai trabalhar no meu e no teu tempo, no nosso cronos, o nosso relógio, que o relógio não se converte, as horas avançam. Tem que colocar bateria, tem que colocar uma pilha para o relógio poder funcionar. Deus não precisa de pilha, Deus não precisa da ajuda do homem, Deus não precisa da ajudinha minha e tua, Ele faz. Ele não precisa marcar uma reunião e falar, ô Irmandinha, quem é que vai coordenar hoje o culto? Quem que vai estar? Não, ele não precisa disso não. Ele chama quem ele quer, ele faz o que ele quer. É tudo do jeito, da maneira dele. Ele não precisa de opinião de líderes, de autoridade. Não precisa de governo para saber se vai te abençoar ou não. Se ele declarou antes da fundação do mundo, ele já te conhecia, ele já declarou, vai ser abençoado, vai ser próspero, vai prosperar no meu caminho. Vou abençoar, porque eu escolhi. E sobre aqueles que eu escolho, eu me responsabilizo. E há uma frase que eu carrego há muito tempo, que o tempo errado toma o encanto do tempo certo. Não queira viver o tempo certo no momento errado. Não queira viver algo sendo que você ainda não está preparado. Não queira dar um passo, como diz, maior que a sua perna. Espere o tempo de Deus. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece da sua igreja. Ele não invalidou aquilo que Ele te prometeu. Ele vai cumprir a seu tempo e da sua maneira e do seu jeito. O trabalhar do Senhor, Ele é diferente do nosso. Muitas das vezes o Senhor vai ter que complicar para depois começar a descomplicar. E a Bíblia diz que Deus dá ordem para Josué. E Josué vai passar o seu povo as mesmas dificuldades que Moisés passava. Josué também passava também com o povo. Se o povo não aceitou a liderança de Moisés, muitos também ali no meio não aceitavam também a liderança de Josué. Porém, a Bíblia vai dizer que Josué ele passa todas as ordenanças para o povo. Ele vai dizer, nós temos que dar 6 voltas na Jericó. Porém, a última volta, na 7ª volta, vocês darão 7 voltas. 7 voltas. E eu fiquei olhando, eu falei, Senhor, mas não era só 7 voltas? 7 voltas dentro da 7ª volta. E eu falei, Senhor, por que aqui a estratégia foi diferente? Porque quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor não mandou ninguém se calar. Só que o Senhor estava vendo que a estratégia que Ele deu não estava dando muito certo só do povo marchar. Porque nós marchamos falando e reclamando, e por causa da reclamação, o povo passou 40 anos. Não, agora a estratégia para Josué foi diferente. Porque cada um que Deus chama, Ele dá uma estratégia. Não vai ser igual. Deus não chamou aqui ninguém para ser um robô. Deus chamou a cada um com a sua particularidade. Assim, com você vai ser desse jeito, com fulano vai ser desse jeito, com outro vai ser desse jeito. Porque é o meu trabalhar que a minha igreja precisa saber. É o meu trabalhar, eu faço como eu quero, vou agir da forma que eu quero. Não fique comparando a sua grama com a grama do vizinho. Você nunca sabe se a grama do vizinho é artificial. Você está pagando preço, está ali regando o seu jardim, está cuidando do seu jardim. E o outro, tão lindo e tão belo, cuidado. Como diz um ditado do mundo, tudo aquilo que reluz é ouro. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Então cuidado com aquilo que vocês estão vendo, achando que é belo. E não é nada daquilo, porque o Senhor, Ele sonda e conhece os corações. E o Senhor fala assim, Laís, para aquele tempo eu pedi para que o povo marchasse. Mas agora, como eu queria dar Jericó na mão deles, agora eles teriam que passar em silêncio.
E como é difícil para o crente se calar e ficar em silêncio, mediante as adversidades, mediante as afrontas que se levantam. Como é difícil, porque o nosso ego quer se inflamar e nós queremos defender. Só que a Bíblia vai dizer que nós temos um advogado fiel. Aleluia! Que nos defende. Então nós não precisamos nos defender mediante as afrontas, mediante as adversidades, sabendo o Deus que nós servimos. Ele vai julgar as nossas causas. E a Bíblia fala que Josué dá o recado. E eles vão sair com a presença de Deus, com a árvore que eles tinham que levar. Vão sair com buzinas, com sonidos, com chofar. Eles saem. E só que Josué fala assim: não falem nada. Vocês vão passar, vocês vão dar as 6 voltas calados. Aleluia. Calados. Calados. E é isso que o Senhor falava para mim. Laís, não foi o grito que as muralhas caíram, mas foi a obediência do silêncio do povo que as muralhas caíram. E o Senhor está dizendo: no meu silêncio, no teu silêncio, eu vou trabalhar. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Você diz: Senhor, por que o Senhor não me responde? Senhor, fala comigo. E Ele está em silêncio. Está vendo se você vai murmurar, está vendo se você vai recuar, está vendo se você vai começar a questionar a Deus. Deus está querendo saber qual é a sua atitude. Você vai questionar ou você vai adorar? No vale do ossos secos, quem é eu e você? Somos adoradores ou somos murmuradores? Muitas das vezes a nossa situação não muda por causa da reclamação. Foi por isso que Deus falou: fale para o povo se calar. Vocês vão dar 6 voltas. E talvez na primeira volta estava todo mundo animado. Na segunda volta todo mundo ainda continuava animado. Na terceira volta o povo estava animado. Só que eu fico pensando, eles olhando para as muralhas e nada acontecendo. A terra não estava tremendo, não caía nenhuma pedrinha, estava tudo intacto. E os guardas da cidade de Jericó estavam todos ali, talvez muitos sem entender nada, achando até mesmo que o povo estava ficando louco. Como que o povo só rodeia? Que estratégia é essa que o povo está tendo? As fortalezas estavam ali, tudo bem intacta. Os inimigos do outro lado só observando. Porque assim como nós somos observados pelo céu, o inferno nos observa e as pessoas também nos observam. E qual tem sido a nossa atitude mediante as nossas dificuldades? Qual tem sido a nossa posição mediante as portas fechadas? Os não que nós levamos? As afrontas que nós temos que passar, porque ninguém é isento disso. Vamos passar sim. E muitas das vezes dentro da igreja, fora da igreja, num local de trabalho, num colégio, numa faculdade, vamos passar. Mas qual tem sido a nossa postura diante disso? Será que nós estamos dando ousadia para o diabo? Será que nós estamos nos calando? Porque não adianta nada estar revestido e ir para a batalha despreparado. Não adianta nada estar revestido e não estar com a palavra. Não adianta nada estar revestido e esquecer da espada. Não adianta nada estar revestido e querer lutar de qualquer jeito. Ou querer só estar com meia armadura. Não adianta, você vai ser ferido. E o Senhor está dizendo: se cale, porque eu vou dar a vitória nas tuas mãos. Aleluia! Se cale, porque eu vou bradar nessa situação. Glória a Deus! Mostrar que eu sou Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que eles estão dando a volta. Eles continuam caminhando. E talvez quando chegou na 5ª volta, o povo não podia falar, mas eles pensavam. Só que como o diabo não pode ler os nossos pensamentos, Deus estava ouvindo tudo que eles estavam pensando. Meu Deus, será que essa mulher não vai cair? Acho que Josué está ficando louco. Não, a ordem que esse líder lá nos deu, Moisés, não batia muito bem pelo que nossos antepassados falavam. O Josué está na mesma linhagem que ele. Ele deu a ordenança errada. Mas o povo continuou, o povo não podia falar. O povo não podia abrir a boca para falar um A. E o povo dá 6 voltas. E a Bíblia vai dizer que eles vão descansar. E à madrugada eles vão se levantar e eles vão dar a 7ª volta. E na 7ª volta, o povo ainda está lá, as muralhas em pé. Nada caía, nenhuma pedrinha se caiu. Eu fico aqui imaginando, conjecturando. Nenhuma pedra caiu. Os soldados da cidade de Jericó, todos ali muito bem posicionados. Não dormia talvez, ou tinha trocas de turno, trocas ali talvez de plantão.
O povo estava muito bem posicionado, mas o povo de Deus também estava muito bem posicionado. Aleluia. No silêncio que Deus pediu. A Bíblia vai dizer que eles vão dar a última volta. Só que dentro da última volta, eles tinham que dar 7 voltas. Por isso que Deus vai pedir para eles: descansem. Vão se descansar. Josué pediu para que o povo, pela ordem de Deus, vão descansar. Porque no deserto, quem aqui não se cansa? É no deserto que você é ferido, muitas vezes combatido. É no deserto que você vai perdendo as suas esperanças, as suas expectativas por não ver nada. É que Deus vai falar: descansa. Mas não é um descanso físico. É descansar sobre a palavra. É descansar sobre aquele que te prometeu. É descansar no Senhor. Descanse nele. Descanse naquele que te prometeu. Deus fiel. Descanse nele, porque Deus quando fiel. nós estamos preocupados, ansiosos, nós não conseguimos dar ouvido à voz do Senhor. Então você vai: descanse. Descanse em mim, porque enquanto você descansa, eu trabalho por você. Você não precisa trabalhar enquanto você descansa em mim. Quando você descansa, eu trabalho, mas quando você não descansa, você se prejudica. Há um autor que vai dizer, desconhecido, que quem ora não se preocupa. Se você ora, você não se preocupa. Mas se você se preocupa, você não ora. E se você não ora, você está abrindo uma brecha. Nós cantamos aqui em fervente oração: quando tudo deixares no altar. É tudo, é nos mínimos detalhes. Sabe por que muitas vezes o Senhor não está agindo em áreas das nossas vidas? Porque nós não entregamos tudo. Nós falamos que entregamos tudo, mas nós não entregamos nada. Nada. Como que o Senhor vai agir? Se a gente vai, uma criança, você dá uma bala para ela, não devolve, ela toma posse. Por isso que o Senhor fala: o reino de Deus, deixa que as crianças venham a mim, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Nós precisamos voltar a ser criança, mas nós crescemos tanto que se achamos donos da verdade, donos daquilo que o Senhor nos entregou. E o Senhor está dizendo: não, volte a ser como uma criança. Entregue-se, lance a mim, porque eu tenho cuidado de vós. Entregue tudo, lance as suas preocupações, lance as suas ansiedades em mim, porque eu tenho cuidado de vós. Eles vão dar 7 voltas. E quando eles vão dar a 7ª volta, dentro das 7 voltas, o povo já estava cansado já. Talvez muitos desanimados, porque não via as muralhas caírem. O Senhor tem promessas. Quantos nós vamos ver dos homens e das mulheres de Deus que as promessas aparentemente demoraram para se cumprir, mas não demoraram. Elas se cumpriram no tempo determinado. O Senhor, em Eclesiastes 3, vai dizer que há um tempo determinado para que todo o propósito se cumpra debaixo do céu. Então há um tempo determinado para que as promessas de Deus se cumpram na minha e na tua vida. Porém a Bíblia vai dizer que eles vão dar a 7ª volta. E na hora que eles vão dar a 7ª volta, Josué fala assim: gritai e tocai as buzinas e o sonido das trombetas. Oh, glória! E quando o povo começou a gritar, irmãos, não era um gritinho apenas. Não era só um chofar ali por 5 minutos. Eles tinham que gritar até que as muralhas viessem abaixo. Aleluia. Então é um tempo de você ficar calado. É no teu silêncio que Deus vai operar. Mas vai haver um tempo que Deus vai passar. Agora abre a boca. Fale, propague tudo aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Declare, abra a sua boca. Porque eu sou filho que eu te autorizar. As muralhas vão cair. Glória a Deus. Não vão ficar de pé por muito tempo. Aleluia. Vai cair no nome de Jesus. Porque o nome dele é grande. Ele tem poder. Glória a Deus. E o Senhor fala para mim: Laís, enquanto você cuida do meu altar, eu cuido da promessa. Aleluia. Enquanto você cuida do altar, eu cuido da Oh, promessa. glória. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando da promessa. Qual é a tua promessa? É um filho que está perdido? É um parente que não se converte? Deus está dizendo: eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Enquanto você está aqui, eu estou cuidando. O que é? Uma esterilidade do qual você não pode engravidar? Ou é um casamento? Deus está falando: eu estou cuidando. Enquanto você cuida das minhas coisas, eu estou cuidando. Aleluia. Porque eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu te prometi.
E como é difícil a gente silenciar quando a gente está vendo que as coisas estão dando tudo errado. Tudo está dando errado. Meu Deus. Tudo está dando errado. Nada sai conforme a promessa que o Senhor nos prometeu. Porque uma coisa eu aprendi com o Senhor: a promessa nunca vai adentrar, nunca vai caber, irmãzinha, dentro da nossa realidade. A nossa realidade é pequena pelo tamanho da promessa. A promessa do Senhor é muito maior, ela não cabe na nossa realidade. Então o Senhor está dizendo: cuida do meu altar, que eu cuido da promessa. Oh, glória! As muralhas vão cair. O que é que se levantou? Qual é a muralha que se levantou na tua vida? Foi uma enfermidade, foi uma perseguição, foi um filho fora dos caminhos do Senhor, é um parente, é um esposo, é uma esposa. O que é? Qual foi a muralha que se levantou? Hoje o Senhor está dizendo: vai cair essa muralha. Glória a Deus. Eu estou no controle, Senhor. Eu não perdi o controle. Eu não preciso de reunião. Eu não preciso da aprovação do homem para te abençoar. Eu não preciso de patente. Eu não preciso de cargos eclesiais para que o povo me sirva e faça a minha vontade. Eu vou abençoar o meu povo, porque a minha igreja está guardada em mim. Eu abençoo quem eu quero, eu faço como eu quero. As muralhas vão cair. Só que silencie. Quando o Senhor der um sinal, grita, agora fale, as muralhas vão cair. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Apenas confie naquele que te fez a promessa. Enquanto você cuida do altar do Senhor, Ele cuida da promessa. Ele não invalidou. Números vai dizer que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido Ele prometido e não cumpriria? Pai. Tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. No Aleluia. tempo oportuno. Na galeria de Hebreus 19 vai dizer que somente um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. E não tardará. Ele vai cumprir, mas é no tempo dele. Então hoje, a palavra para o meu teu coração: silencie. No teu silêncio, essas muralhas vão cair. Glória a E Deus. vocês vão testemunhar para a irmãzinha que vocês vão testemunhar nesse altar. A muralha caiu. Meu filho se converteu. O meu filho do Senhor. A enfermidade não tem mais, mas meu filho não tinha jeito. Não tem mais nada. Estou curado, estou sarado. Glória a Então Deus. receba essa palavra. Enquanto você cuida do altar do Senhor, Ele cuida das promessas. Essas muralhas não é nada para Deus. Não é nada. Vai cair pelo poder e autoridade no nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.